Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de Estrutura da Matéria e de Química. Hoje a gente vai tratar das ligações químicas. Vai começar com elas, entender o que são, rapidamente, e depois estudar com mais detalhes as ligações iônicas. A bibliografia para a aula de hoje é o livro do Atkins, no seu capítulo 2, e um pouco também foi tirado desse site, ok? Que pertence à Britânica. Então vamos lá? Bom, então a gente vai tratar das principais ligações químicas, vai ver quais são, quais a gente vai trabalhar. A gente vai entender a relação das propriedades atômicas que determinam como serão as ligações químicas, como a energia de ionização, a afinidade eletrônica e o raio do átomo. E vamos aprofundar um pouco mais nas ligações iônicas, tá bom? Então, uma ligação química é, por definição, o elo entre dois átomos que se forma quando os elétrons de valência se deslocam para posições novas, buscando um estado de energia mais baixo, certo? Então, uma ligação química é quando os elétrons de valência saem das suas posições de repouso típicas do átomo isolado e encontram novas posições que dependem da relação entre os átomos para buscar um estado de energia mais baixo. Quando o menor estado de energia ocorre devido a uma transferência completa de elétrons de um átomo para o outro, então o que vão se formar vão ser íons, que irão se atrair por ação eletrostática, já que os íons vão ser um positivo e um negativo. E a esse tipo de ligação a gente chama de ligação iônica. Se a energia é alcançada pelo compartilhamento dos elétrons, ou seja, os elétrons são compartilhados, pertencem a todos os átomos, então a gente chama isso de uma ligação covalente. E elas podem ser polares ou apolares. Já uma ligação metálica é quando a camada de valência de cada um dos átomos metálicos se sobrepõe a um grande número de vizinhos. Como consequência, os elétrons de valência, então, eles se movem continuamente de um átomo para o outro. Eles pertencem a uma nuvem de probabilidade que está lá em todos os átomos, certo? E não como se ele mudasse de um átomo para outro, ou como se essa nuvem estivesse entre dois átomos só. Ela está entre um grupo grande de átomos, vários dos seus vizinhos. Então, ao contrário daquelas substâncias com ligações covalentes, esses elétrons não estão mais associados a nenhum par específico de átomos. Então, essa é a ligação metálica. Olha, aqui tem uma imagem ilustrativa dessas três ligações. Ela ajuda a gente a entender como elas são, mas a gente tem que tomar cuidado que ela é só uma imagem ilustrativa, tá bom? Se você tentar encontrar grandes valores quantitativos ou mesmo entender certas ligações a partir desse tipo de montagem, não vai dar certo. Porque de fato os elétrons não são bolinhas ao redor dos seus átomos. Mas de algum modo isso ajuda, né? Por exemplo, na ligação iônica do famoso sal de cozinha, o NaCl, então o Na perde um elétron da sua camada de valência para o cloro, essa é a ideia pictórica da coisa, né? O cloro fica então completinho, e aí, como ele é negativo e o sódio é positivo, eles vão se atrair e vão formar uma rede cristalina, certo? De átomos alternados. Em torno de cada cloro está cheio de sódio, em torno de cada sódio está cheio de cloro. Já numa ligação covalente, ela pode acontecer, por exemplo, entre átomos iguais, né? Então, por exemplo, os átomos de carbono querem ganhar mais elétrons para completar sua camada, mas todos eles querem. Então, alguns dos elétrons participam das duas, para poder fechar as duas camadas, certo? O carbono, que por exemplo tem 4, vai precisar montar 4 ligações covalentes para ter a sua camada completa, certo? Então ele pode ter 4 carbonos vizinhos formando uma rede cristalina de grafite, né? Já a ligação metálica é aquela em que os átomos, por exemplo, os átomos de ferro, cedem seus elétrons da camada de valência para uma camada de valência compartilhada.
Então, os elétrons ficam ali soltos nessa camada de valência compartilhada, essa nuvem compartilhada, enquanto os íons se organizam numa rede cristalina simples, certo? Ok? E por isso que é muito fácil arrancar elétrons da última camada dos metais, porque você está arrancando dessa camada total livre, né? Ele tem elétrons para fornecer à vontade. Então, o efeito fotoelétrico, por exemplo, se observa muito mais facilmente em elementos de ligação metálica. Bom, então, apenas lembrando aquilo que a gente viu na aula passada, os elétrons vão se organizar nos orbitais a partir do princípio de exclusão de Pauling. E os mais externos são chamados de elétrons de valência. Aqueles mais internos são muito ligados e não participam das ligações químicas, ok? Já os mais externos podem participar das ligações químicas de formas diferentes. Eles podem participar tentando atrair mais elétrons ou cedendo elétrons para os outros átomos. Isso depende muito de em que orbitais estão esses elétrons. Lembrando que a forma do orbital, que é quem vai definir isso muito claramente, como a gente viu na aula passada sobre energia de ionização e afinidade eletrônica, se você não viu, assista, é muito importante para entender essa daqui. Como é muito importante, tem que lembrar, né? As formas dos orbitais simplesmente derivam lá da função de onda, que a gente viu na aula 2, que é a solução da equação de Schrödinger, que tem alguns números quânticos, entre eles o spin, que só pode assumir dois valores, que a gente vai ver que emparelhar ou não emparelhar o spin faz muita diferença, a gente já viu isso, e os outros números quânticos, ok? Por causa dessas soluções da equação de Schrödinger, os orbitais podem ser simétricos, e, bom, eles são sempre simétricos, mas eles podem ter simetria esférica, e consequentemente muito mais fechados, ou podem ter essa simetria muito distinta, e essa simetria vai ficando mais complexa à medida que os orbitais vão ficando maiores. O orbital D é ainda mais sofisticado do que o orbital P, e faz com que o elétron possa estar, por exemplo, muito distante do núcleo. Tem uma probabilidade alta de estar muito longe do núcleo, certo? Aumentando o raio atômico e assim por diante. Então, as propriedades importantes que a gente vai precisar agora diretamente para entender a ligação iônica é lembrar da energia de ionização, que é aquela que eu preciso para pegar um elétron que está na última camada do átomo. Ele está lá fechadinho, quietinho, o átomo, e eu aplico energia nele e eu transformo aquele átomo num íon e que vai ter, além do seu íon, um elétron completamente livre. Essa é a energia de ionização. Já quando eu tenho um átomo fechado e ele ganha um elétron que estava livre, então essa diferença de energia vai ser a afinidade eletrônica. Então, nos dois casos, o que varia é onde está o íon. Aqui, quando eu arranco o elétron, eu crio um íon aqui. Ó. E aqui, quando eu acrescento o elétron, eu crio um íon aqui, certo? Então, o íon tem estados de energia diferentes, tudo bem? Nesse caso, o íon quer capturar um elétron para voltar a ser neutro. Nesse caso, não. Porque ele pode perder esse elétron para outro átomo, mas ele não vai jogar o seu elétron fora. A não ser que ele tenha uma afinidade eletrônica negativa, que são casos raros. Bom, então lembrando essas propriedades, vamos diretamente para a ligação iônica agora. Essa ligação se estabelece entre elementos de diferentes grupos. Isso é uma coisa importante. Eu não posso ter ligação iônica entre átomos iguais. A ligação iônica acontece quando eu tenho elementos de grupos que são propícios a formar cátions. O que significa isso? Propícios a perder elétrons, certo? Quando um átomo perde um elétron e fica um íon positivo, a gente chama esse íon positivo de cátion. Os grupos que são propícios a fazerem isso são os metais. Já quando os elementos, os átomos, são propícios a ganhar elétrons, eles vão formar íons negativos por consequência, que são chamados de ânions. Esses íons negativos, que são chamados de ânions, se formam em elementos das famílias dos não metais. Bom, a forma da ligação depende das cargas, né? A força da ligação depende das cargas dos ânions e dos cátions.
De fato, ele é proporcional ao produto dessas cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Lembra, né? Força eletrostática. Então, se eu vou formar íons simples, que eu troco um elétron, ou vou formar um íon duplo, se for um íon duplo, que vai 2 elétrons vão de um átomo para o outro, então a força de ligação vai ser muito maior. Se esses átomos também têm raios muito grandes, então a força de ligação vai ser pequena, porque a camada de valência em que estão acontecendo essas trocas acontece muito distante do núcleo, certo? Então, as ligações iônicas, além disso, elas vão tender a formar estruturas cristalinas quebradiças. Isso acontece porque a estrutura cristalina das ligações iônicas é feita com átomos que revezam, certo? Por exemplo, sódio, cloro, sódio, cloro, sódio, cloro. A força atrativa acontece entre sódio com cloro. Se por acaso uma força externa desalinhar essa estrutura, o sódio vai dar de cara com o sódio, o cloro vai dar de cara com o cloro. Isso vai gerar uma força de repulsão e ele trinca e quebra, certo? Então, ligações iônicas tendem a formar cristais iônicos mais quebradiços, ok? Quando vocês verem a figura do cristal iônico, deve ajudar um pouco a entender esse princípio. Mas antes, vamos pegar um exemplo simples e calcular ele inteirinho, tá bom? Então, ó, um composto iônico, talvez o mais conhecido, é o NaCl. Então, vamos ficar nele. A gente sempre usa esse exemplo, vamos usar ele de novo. Não tem por que escolher um outro exemplo só para complicar. Bom, então, vamos ver quem é quem aqui, ó. Vamos entender cada átomo. O sódio está aqui na tabela periódica, certo? Está na coluna 1 da tabela periódica. Ele tem 11 elétrons e o seu núcleo tem 11 prótons. Por consequência, esses 11 elétrons vão se organizar assim, ó, 2 elétrons na camada 1s, 2 elétrons na camada 2s, 6 elétrons na camada 2p, e aqui já foram 10, e aí só sobra um, que fica um elétron lá na camada 3s. Então ele fica lá, sozinho, isolado, certo? Desemparelhado com os outros elétrons. Já o cloro está aqui no grupo 17, que é um antes dos gases nobres. Só falta um elétron para ele virar um gás nobre, o argônio, certo? Então, já o sódio é como se fosse um neônio que ganhou um elétron, certo? Muito bem. Então, o cloro, com seus 17 prótons, ele vai ter 2 elétrons na camada 1s, 2 na camada 2s, 6 na camada 2p, 2 na camada 3s e 5 na camada 3p. Só falta um aqui para ele completar, certo? Se eu quiser usar estruturas de Lewis para entender melhor, tudo bem. Então, a estrutura de Lewis o que é? Eu marco o elemento químico e mostro a sua camada de valência. Qual que é a camada de valência do sódio? É esse 3s aqui, certo? Qual é a camada de valência do cloro? Esse 3p. Então, ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Se você quiser considerar ela inteira até virar 8, que é como são feitas as estruturas de Lewis, então você precisa pegar toda 3 aqui, ó. 3s2 mais 3p5. E aí você vai olhar que são 7 elétrons, certo ou não? Mas, de fato, a camada 3s2 já está bem fechadinha. Então, ela vai precisar... Não é fácil arrancar esses dois últimos do cloro, se fosse o caso, certo? E o sódio está doidinho para perder esse aqui, né? Tudo bem? O doidinho significa o quê? Significa que a energia de ionização do sódio não é alta, é 5,14 eV. Ou seja, para arrancar um elétron do sódio e transformar ele num íon de sódio mais um elétron livre, eu preciso fornecer 5,14 eV. Numa equação como essa, certo? Sódio neutro mais 5,14 eV vai virar um íon de sódio positivo mais um elétron. Em compensação, como o cloro só está precisando de um aqui, para ficar fechadinho, então a afinidade eletrônica dele é alta. Ou seja, capturar esse elétron para ele gera ele num estado de energia bem baixo. Ele quer muito fazer isso. Então, se o cloro puder capturar um elétron, ele de fato vai virar um cloro menos, um íon, e
e vai liberar 3,6 eletronvolts de energia, ok? Então, o que a gente viu até agora é o seguinte, né? Se eu quiser ionizar um gás de sódio, eu vou precisar fornecer energia. Quanta energia? A energia de ionização. Em química, duas unidades de energia são muito importantes. O eletronvolt por partícula, que a gente tem chamado aqui só de eletronvolt, mas também o quilojoule por mol, certo? Que em vez de fazer para um átomo, então se eu quiser ionizar um átomo, são 5,14 eletronvolt. Mas se eu quiser ionizar um mol de átomo, aí usar eletronvolt vai ser uma unidade muito ruim. Eu quero usar joules. Então eu vou usar joules por mol, mas acaba sendo até pequeno. Joule a gente usa quilojoule por mol. Mas é importante vocês saberem que é uma unidade conversível, certo ou não? Tem uma conversão direta. 1 eletronvolt por partícula dá 96,49 kJ por mol, certo? Na transparência que vem eu até ensino a fazer, na próxima transparência eu até ensino a fazer essa conta. Mas agora, eu estou preocupado com isso. Como eu estou pensando num mol de gás, um mol de gás de sódio, para ionizar um mol de gás de sódio, eu preciso fornecer 494 kJ, certo? Eu tenho que botar energia aqui dentro. Já esse elétron, se ele for capturado pelo cloro, ele vai liberar energia. Ele vai liberar 349 kJ para cada mol. Então essa vem da ionização do sódio e essa da afinidade eletrônica do cloro. Mas, quando eu juntar esses dois, vão ter uma atração eletrostática, certo ou não? Essa atração eletrostática, para um par de íons, talvez não faça sentido, mas para a rede cristalina faz. Então, uma rede cristalina que vai se formar a partir de um mol desses átomos, vai liberar 784 kJ. Veja, é bastante energia, maior que essas até, sabe? A energia da ligação química é maior do que as energias de ionização e afinidade eletrônica. Mas essas são importantes, são de grandezas similares, né? Então, se eu pegar sódio gasoso, cloro gasoso e transformar em NaCl sólido, sem pensar o que vai esquentar a temperatura constante, eu vou liberar isso aqui de energia, 787 kJ por mol. Então a gente consegue pegar tudo que eu preciso fornecer e tudo que vai liberar e ver se essa é uma reação que me produz um cristal de energia mais baixo do que os gases. Se isso acontecer, vai ser um cristal estável. E a gente sabe que é, né? Porque a gente tem sal na nossa cozinha. Nós vamos verificar. Ó, então, pensando no estado de energia das partículas, eu vou ter que subir o estado de energia em 494 kJ para poder quebrar o sódio. Mas, e aí vou chegar no estado de energia mais alto, que não é bom. Mas aí eu vou ganhar 349 kJ para fornecer esse elétron para o cloro. Se fosse só isso, o estado de energia ainda não seria suficiente. Ó. Eu tenho um estado de energia mais alto. Essa diferença de energia aqui é mais alta. Mas ao esse cristal se solidificar na forma de sólido, eu vou liberar mais energia. Eu vou liberar 787 kJ. Portanto, eu vou ter um estado de energia mais baixo dos cristais iônicos do que o que eu tinha para o gás, NaCl. Okay? A diferença de energia é essa daqui, ó, que deu isso, 642 kJ por mol. Tudo bem? Se eu quiser converter para saber por molécula quanto que vai dar 6,65 eletronvolt, ok? A unidade de conversão é simples, ela usa só a carga de elétron e o número de Avogadro. Só, tá vendo? Está escrito aqui só por causa disso, porque realmente é uma conversão que usa duas grandezas muito importantes da físico-química, tá bom? Então note, o estado de energia é mais baixo, então, de fato, esses elementos químicos vão se unir para formar cristais, ponto. A natureza sempre busca o estado de menor energia. Não é? Todas essas
essa diferença, então, em que a gente tem entre os íons já gasosos, certo? E o sódio sólido, o NaCl sólido, é o que a gente chama de energia de rede, ok? Essa diferença de energia de rede. A energia de rede também é chamada de entalpia de rede. E não é uma medida simples de ser feita. Portanto, alguns valores são um pouco aproximados, certo? Às vezes você vai encontrar em certos handbooks valores um pouquinho diferentes desse daqui, porque depende das condições que você é medido. Durante o processo, é liberada energia, e isso esquenta e muda tudo a brincadeira porque está esquentando. Então não pode, tem que tentar organizar tudo com mais calma, certo? Mas com um pouco de controle é possível fazer a medida, mas não é tão simples, ok? Entenderam a ideia da coisa ou não? A ligação iônica acontece simplesmente por causa disso, porque esse processo entre perder, ganhar e se juntar tem um ganho de energia. Se tiver, então vai ser criado os cristais iônicos. Aqui está a cara, mais ou menos, de como é essa rede iônica, certo? O cloro é um pouco maior do que o sódio, né? Então eles vão fazer, o íon de cloro é um pouco maior do que o íon de sódio. Lembra? A gente estudou também na aula passada o raio iônico. Note que agora ele é importante, né? Não é um cloro que participa do cristal, mas em tese é um íon de cloro. Então, esses raios vão fazer com que essa cristal fique mais ou menos com essa cara, tá vendo? Note, se em vez do cloro eu estivesse usando um outro elemento da mesma família, mas com mais elétrons, essas esferas representativas aqui ficariam maiores. E a distância do sódio para os cloros ia crescer naturalmente por causa disso. Se essa distância cresce, a energia da ligação tem que diminuir, né? Porque os átomos estão mais longe. Então, o raio atômico, que é a terceira propriedade que a gente estudou antes de vir para as ligações iônicas, que a gente não usou até agora, ele é importante aqui. Ele é importante para definir quanto vai ser a energia de rede, mas é claro que essa não é uma conta simples, de jeito nenhum, né? Porque é uma rede, certo? Mas ele vai participar da energia de rede. Se os raios foram muito, muito díspares, então aqui eu tiver bolinhas muito, muito pequenas, certo? E aqui muito, muito grandes, então essa ligação não vai ser muito estável, certo? Então, pensando na energia de rede, o que a gente deve pensar, então, é que ela é a energia. Como é que eu defino ela de uma forma um pouco mais exata? Ela é a energia necessária para separar completamente um mol de um cristal iônico em seus constituintes gasosos, no seu estado padrão, nas condições de temperatura e pressão. Às vezes, quando eu separo, algum poderia virar líquido, certo? É por isso que está escrito aqui. Essa quantidade de energia ela pode ser vista como uma medida de força da ligação iônica no cristal. E ela é influenciada pelas cargas dos íons, tamanhos dos íons e organização da rede cristalina, certo? Quanto maior for a rede, mais forte vai ser a ligação. E mais difícil vai ser separar os íons do cristal. Quanto maior a energia da rede, não a rede, né? Não quanto maior for a rede. Isso não importa. Se a rede começar a ficar muito grande, os átomos de uma ponta da rede não influenciam os na outra, certo? A gente pode pensar né, na energia de rede cristalina como um gráfico como esse aqui, tá vendo? Entre a distância entre os íons. Se a distância entre os íons crescer muito, a energia vai caindo, tá vendo? A energia de rede que eu tenho é a diferença aqui, ó, entre os átomos quando eles estão muito distantes e quando eles estão muito próximos, certo? Mais ou menos por aqui. Tudo bem? Então, essa é a energia de rede. Se fosse bastante fundo, os átomos vão tender a cair aqui e ficar bastante ligados, né? Mas eles também não podem se aproximar muito, porque começa a ter uma repulsão das eletrosferas. E aí a energia de rede cai até ficar positiva de novo. Então eles não vão ficar muito, muito próximos, ok? Mas o ponto de equilíbrio está aqui, ó, né? Entre a repulsão das eletrosferas e a atração entre os íons. Tudo bem? Bom, é isso, certo? Vamos ver se vocês conseguiram entender esses balanços energéticos. Para isso, vamos fazer alguns casos, outros exemplos que não só o sal de cozinha. Então, nesse exercício, eu gostaria de propor o seguinte, ó, que para esses 5 compostos que eu já estou dizendo que são iônicos,
mostrar a distribuição eletrônica dos seus constituintes, para começar, para entender o que está acontecendo. Representar eles usando uma estrutura de Lewis, certo? Em que eu coloco todos os elétrons da última camada como bolinhazinhas. Aí verificar se os elétrons cedidos pelos cátions e recebidos pelos ânions são compatíveis. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um CaF2. Faz sentido que eu precise de 2 fluoros para cada cálcio? Então, verifique se isso tudo está compatível. Depois, então, calcule a energia liberada na transformação dos seus componentes gasosos neutros em um cristal iônico. Certo? Aquela conta que a gente fez inteira. E, por fim, certo? Argumente os motivos pelos quais a energia de rede apresenta valores mais altos ou mais baixos para cada caso. Então, depois de fazer todas essas contas, eu gostaria que vocês discutissem um pouquinho por que essas energias de rede são assim. Ó. Então, note que para fazer esses cálculos, por exemplo, para o primeiro, você vai precisar da energia de ionização, talvez da primeira e da segunda. Não é? Então, eu tenho as duas aqui, a 1 e a 2, da energia de ionização. Eu já deixei em kJ por mol. E da afinidade eletrônica, de cada um dos elementos. Talvez em alguns você só use energia de ionização, talvez só use afinidade eletrônica. Decida o que você precisa, certo? Eu deixei aqui no jeito para você poder fazer o item A e B. Mas é importante que você saiba buscar essas informações. Na aula passada tem as referências. Então pesquise os outros íons em fontes confiáveis, ok? As energias de rede eu já estou dando todas, tá bom? Que não é muito fácil encontrá-las necessariamente. Então elas estão aqui, ó, as energias de rede desses 4 compostos. Pelo menos adote essas. Se não forem exatamente essas, você pode adotar elas, tá bom? Faça o balanço de energia e verifique que esses 5 íons são de fato estáveis. Quanto que você precisa para transformar esses elementos gasosos em uma rede cristalina sólida. E depois argumente. Por que o dióxido de titânio tem uma energia tão diferente do óxido de magnésio? Certo? Energia de rede. Por que um é 12.000, o outro é 3.800 e por que aqui é só 1.070? Ok? Então procure argumentar. Você não precisa provar, demonstrar, mas procure argumentar. Tudo bem? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido como as ligações iônicas se formam, do que elas dependem e como entender a estrutura atômica faz com que a gente seja capaz de entender o que está acontecendo numa ligação iônica. Até mais e bons estudos!